Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus. Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical. Eu quero dizer aqui da satisfação, alegria de tê-lo conosco. E quero também dizer que é muitíssimo importante que você deixe o seu comentário, deixe o seu like. E também para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e não deixe de tocar aí no sininho de notificação para que todas essas mensagens, esses vídeos cheguem logo em primeira mão para você. E quando você deixa o seu like, essa ferramenta compreende que esse trabalho é relevante e vai compartilhar para várias outras pessoas. E assim, dessa forma, você também se torna comparticipante desta obra juntamente comigo. Meus queridos, nós congregamos aqui na Assembleia de Deus na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Essa igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, que também preside a nossa convenção. E nós estamos ali como superintendente da Escola Bíblica Dominical e temos esta linda e honrosa oportunidade de transmitirmos esses vídeos e escolas bíblicas aos domingos também, ao vivo pela página do nosso Facebook da nossa igreja e a DESG sede. Nós queremos já agradecer o nosso pastor presidente por esse privilégio e essa honra que ele nos dá. A missionária Eliane Pires é minha esposa, ela também compartilha vídeos e bem como também ela transmite escolas bíblicas online aos domingos, tá? Sejam todos muito bem-vindos à nossa pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem o título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Essa lição você não pode perder por nada, meu querido. Esta lição é importantíssimo, o conteúdo aqui você não pode deixar de participar. E pegue os pontos aqui importantíssimos e leve para a sua aula no próximo domingo. Aqui fala da palavra-chave, né, que é vida. Aqui o bem maior do ser humano é a vida. Nós temos aí uma sociedade, uma cultura hoje já estabelecida ou pré-estabelecida pelo progressismo para mudar, inverter os valores. Eles, com esse negócio de direitos humanos, eles defendem mais as práticas dos humanos do que mesmo a principal essência, que é a vida. O valor maior é a vida é o valor maior. E o texto áureo diz assim, ó, aqui baseado na história de Jesus, diz assim, ó: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 32. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe no capítulo 1, 26 ao 33 e do 39 ao 45. Isso nós falamos do Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós temos aqui 3 pontos importantes para desenvolver toda essa aula. Cada ponto desse tem 3 subpontos, que nós chamamos de tópicos ou subtópicos. Então o primeiro aqui é a concepção de Cristo, onde nós temos a primeira lição a respeito da concepção de Cristo, para trazer uma ideia de que a vida é sagrada, é santa diante do Senhor Jesus. A partir do momento do embrião, já é sagrada ao Senhor. E nós temos o segundo ponto aqui, a cultura da morte. Nós temos essa cultura hoje aqui no Brasil, a cultura da morte, que nós vamos falar aqui também. E por último, nós vamos falar também aqui da sacralidade da vida. Bem, esse é o ponto mais importante, onde nós vamos refutar toda essa ideologia que tenta dessacralizar a vida no ventre materno, né? Então vamos lá. O primeiro de tudo aqui é a concepção de Cristo. Nós temos aqui o anúncio do nascimento, aonde o anjo Gabriel anuncia o nascimento de Cristo, anuncia a concepção de um menino no ventre de Maria. Maria fica atônita, porque Maria não compreende isso, ela vai logo para o pensamento humano. Como pode ser isso? Se eu não sou casada, eu não tenho relacionamento com homem algum, eu estou noiva, aqui usando as palavras atuais, eu estou noiva, eu não tenho relacionamento sexual com ninguém, como posso eu conceber? Aí no subponto 2, o Gabriel explica para Maria. É claro que ele não vai deixar Maria aqui
com dúvida, até porque o projeto é grande. Nós estamos falando no nascimento de Cristo Jesus, e ele começa e falará que ela conceberá do Espírito Santo, e o que nascerá do seu ventre, o seu nome será grande. Falará aqui falando de Jesus. Ela diz: o Espírito Santo te cobrirá, te envolverá e você vai conceber do Espírito Santo. Bem, essa ideia de cobrir traz a ideia de como se fosse um cobertor cobrindo, ocultando um espaço para ali o Senhor trabalhar. Tá entendendo? Muitas coisas você vai encontrar referências sobejas na Bíblia que o Senhor usando nas trevas, na escuridão, efetuando coisas, criando coisas. Às vezes isso traz uma ideia meio que negativa, né? Às vezes meio que negativa, a escuridão, trevas, mas é interessante o Senhor trabalhando na escuridão, o Senhor trabalhando nesse esconderijo. Ele fala o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, debaixo da sombra do Onipotente. Está falando de sombra, está falando de ocultar, esconder, proteger, guardar. Então o Senhor está cobrindo, o Espírito Santo cobrindo Maria, e ali fazendo Maria conceber do Espírito Santo, porque o projeto é grande, era grande e é grande na nossa vida, através de Maria, do ventre de Maria. Trazendo a ideia da sacralidade da vida através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como foi gerado no ventre, foi um embrião. Ele foi um embrião gerado. Não teve o contato masculino, o gameta masculino e o gameta feminino se encontrando, tornando-se um zigoto, e depois o desenvolvimento. Não teve esse embrião. Isso foi uma essência do Espírito Santo na parte que gera da mulher, fértil da mulher, gerando e gerou do Espírito Santo, a saber, Jesus Cristo. A sacralidade foi na gestação. Isso traz a ideia para nós que a vida embrionária no útero, uterina, ela é sagrada. Ela não pode ser matada, ela não pode ser morta, eu não tenho direito de matar um embrião, eu não tenho direito de matar um feto na sua gestação, ou seja, no seu desenvolvimento, na sua fase embrionária. Não tenho esse direito, porque é sagrado para Deus. A partir do momento em que se encontra o gameta masculino e o feminino, já se torna sagrado. Quando torna-se aquele zigoto, já se torna sagrado, porque as duas essências já se encontraram por um grande milagre de Deus. Terceiro e último, a bênção do nascimento de Cristo. E nós conhecemos que, diante de todo esse processo, dessa anunciação, da explicação como seria para a mulher se guardar, porque o que estava concebendo era do Espírito Santo, para um grande projeto, que não foi forjado aqui na terra, mas um projeto lá do céu, acontecendo nos dias certos, né? no tempo certo, se desenvolvendo para um grande acontecimento para salvar toda a humanidade. E a bênção do nascimento de Cristo Jesus é que nós sabemos que, de fato e de verdade, o menino desenvolveu na barriga de Maria, assim como uma criança normal, nasceu, cresceu, se desenvolveu e cumpriu o seu ministério, e foi crucificado na cruz, foi morto, entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, o Senhor disse tetelestai, está consumado, e então foi implantado, então foi estabelecido uma nova aliança, uma nova dispensação para a salvação de toda a humanidade. O segundo diz assim, a cultura da morte. Nós temos aqui também 3 subpontos. O primeiro diz assim, o projeto ideológico. O projeto ideológico tem por natureza, tem por projeto, tem por ideia, objetivo, escopo, desestabilizar, desacralizar a vida. Mas primeiro, para que isso aconteça, eles primeiro querem enfraquecer, arrancando partes da Bíblia, dizendo que não é necessário, com as suas ideias marxistas, e
e começam a estabelecer pontos aqui negativos, pontos que apontam o homem, mas como eu já falei lá no início, eles não defendem a vida, eles colocam o homem como centro de tudo, mas dando ênfase, exaltando as obras dos homens e não a vida. O Senhor, ele valoriza a vida. As nossas ações é que estraga a nossa vida. São as nossas obras, as nossas más obras que estragam a nossa vida. Mas a sacralidade está aqui. É interessante nós lembrarmos que quando Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança. A imagem e semelhança de Deus. O homem pecou e ele sujou aquela imagem, mas ainda sobrou uma essência, o valor à vida. Essa essência que sobrou é tão verdade que Jesus reconstruiu a ponte para a salvação do homem. Aquela imagem que ficou torcida, manchada, Jesus criou uma ponte para ajustar novamente essa imagem. Nós que éramos inimigos de Deus, tornamos agora amigos de Deus através da cruz de Cristo. Isso é uma verdade. Então esse projeto ideológico que traz aqui uma série, um monte de coisas nas suas agendas, nas suas pautas, que é para desestabilizar, que é para dessacralizar a vida no ventre da mãe, que é para dar direito ao aborto, é para dar direito a pessoa fazer do seu corpo o que quer, principalmente nessa área sexual, é para dizer, aquela ideia, é para dizer aquela ideia, é meu corpo, é meu santuário, é minha vida, meu corpo é as minhas regras, ninguém pode falar, pode ditar o que eu devo fazer com o meu corpo. Mas é interessante nós lembrarmos que o próprio Senhor diz, se nós destruirmos esse templo, Deus nos destruirá. Paulo escreve aos Romanos dizendo, rogo pela compaixão de Deus que apresentei o vosso corpo santo e agradável, que é o vosso culto racional ao Senhor. Não vos amoldeis, não vos conformeis com esse mundo de imagem torcida, de valores invertidos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é uma questão, amados, de raciocinar e leia a Bíblia, leia a Bíblia. Nós não podemos tentar segurar ou nos apoiar ou andar por sobre areia movediça. Nós deixamos de lado as ideias, as intelectualidade humana, as filosofias humanas e ficamos com a Bíblia. Nós ficamos com a palavra de Deus, as ideologias, as ideias dos homens, as mentes brilhantes, as ciências contrárias à palavra de Deus, elas vão se multiplicar, elas vão crescer, vão desviar até crente e muitos crentes. Mas eu digo uma coisa para você, ainda é tempo de refazer o seu caminho, volte-se para a palavra de Deus, o remédio para tudo isso é voltar-se para a palavra de Deus, não caia nesse engodo do diabo. O projeto ideológico é para desacralizar a vida, dizer que ele não tem valor. E se não tem valor, por que a pessoa vai se sacrificar? Por que a pessoa vai investir numa coisa que não tem valor? Não, se não tem valor nenhum, eu vou jogar para lá, eu quero dar prazer à minha vida. Por que eu vou dar atenção? Por que eu vou dar tanto valor a um embriãozinho, uma coisinha? Gente, mas o importante é o que Deus já falou, através de Jeremias, dizendo, antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei para esse grande projeto. Ele assistiu, ele viu, ele escreveu o projeto de Jeremias. Eu digo para você, você não é obra do acaso, o teu projeto foi escrito
escrito lá na eternidade. E no dia certo, você veio à existência aqui na terra. Você não é obra do acaso. Você é um projeto de Deus, assistido por Deus. Por isso, não seja rebelde contra Deus. Não entre nessas ideologias do mundo, pois o Senhor conta contigo ainda. O direito sobre o corpo. Essa ideia de direito é direito meu, é direito, claro que é direito seu do corpo, mas respeite as regras. Tudo precisa ter um limite, tudo precisa ter a regra. Primeiro nós vamos estudar sobre o antinomismo, né? E a normativa, a norma tem antinomismo e normativa. Nós vamos ver que o antinomismo ele detesta as normas e os normalistas eles são doentes pelas normas. Aí nós vamos para a área da psicologia, nós vamos ver o id, né? Nós vamos estudar lá sobre o id, sobre o ego e sobre o superego. Aí nós vamos ver que o ego tem o ego e o superego. O id está no meio. O id está no meio. Aí você vai perceber, amados, que enquanto um não valoriza nenhuma regra, o outro é doentio pela regra. É necessário nós estarmos equilibrados. Nós sabemos que é direito seu do seu corpo, mas não faça do seu corpo qualquer coisa. Não destrua o seu corpo com coisas que a Bíblia diz que são destrutivas. Eu não estou falando de destruir, apenas mutilar. Não, eu estou falando de entregar o seu corpo às imundícies dessa vida, às prostituições, às coisas imundas, às paixões, os desejos, às concupiscências da carne, que são deleites que levam à morte da alma e do espírito. Não faça isso. É direito seu, mas é direito também de você colocar normas, colocar limites, regras, na sua vida, no seu corpo. Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele disse: subjugo o meu corpo, de modo que eu não permito que ele faça isso, para quando eu pregar sobre uma coisa, eu não venha a ser invalidado pelas palavras que eu fale. Ou seja, ele está dizendo, o meu corpo não pode falar uma coisa e a minha boca outra. Eles têm que andar em harmonia. Pegou? Vamos lá. A prática do aborto. É isso que eu estou falando aqui. Essa cultura da morte tem tudo isso. Matar uma vida. A regra que nós entendemos biblicamente, meu amado, é que o forte, aquele que está de pé, aquele forte, ele cuida dos mais fracos, suportai a fraqueza dos fracos, né? Isso é uma parte da palavra, mas em via de regra nós compreendemos que o mais forte cuida do mais fraco, e como o mais forte, ou seja, aquele que está dominando, ele pega e destrói o vulnerável. Uma criança, um embrião, ele não tem autoridade, ele não tem o poder de decisão. Então, como vulnerável, ele depende de um cuidado, de quem deveria estar cuidando. Aquele que deveria estar cuidando, ele está maltratando, Isso acontece até hoje nas famílias, mas nós estamos falando do embrião, nós estamos falando aqui do desenvolvimento no útero, no crescimento, onde é indefeso. Se você pegar um videozinho do desenvolvimento e o médico tirando pedaço por pedaço, se você pegar um embriãozinho daquele em desenvolvimento, você vai perceber que até a sexta semana, a partir da sexta semana, você já dá para ouvir o sonzinho do coração batendo. Gente, né? Às vezes a gente fica até sem palavras, porque parece que parar para pensar aprende ainda mais do que isso, né? Aprende mais do que falando. A sacralidade da vida, a vida é inviolável. Isso é princípios de Deus, não é obrigado a pessoa a entender, mas é importante que entenda. Isso não é uma obrigação você obedecer, mas é importante que obedeça.
Valorize a vida. Se você valorizar a vida, você vai pensar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário antes de tirar uma vida, na sua fase embrionária ou na fase de criança, jovem, adolescente, jovem ou adulta. Nós não temos esse direito, somente aquele que criou, o dono da vida, é ele que tem o direito de tirar. Se ele chamar, nós iremos, mas nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. Quem tirar a vida de alguém aqui, comparecerá no tribunal de Deus para julgamento. Não tem como escapar. Pode escapar da justiça dos homens, mas não escapa da justiça de Deus. Você que pega, destrói a vida de um vulnerável, mata criança, resolve abortar, pense 2 vezes. Essa criança pode fazer uma grande história no Brasil, principalmente nós estamos vivendo em tempo que necessita de uma figura humana que seja justa, que seja realmente, faça a diferença. Quem sabe essa criança, esse embrião, esse zigoto que está em formação, agora já está em formação no seu útero, pode ser essa pessoa que venha desenvolver um papel importantíssimo nesse país, nessa nação, e você está querendo, em dúvida, e está querendo tirar a vida dele, jogar fora. Não jogue, porque pode ser essa pessoa que vai trazer uma esperança, né, como alguém usado por Deus para trazer um período de paz para o nosso país. O começo da vida acontece aonde o gameta masculino e o feminino se encontram. Isso é totalmente milagre de Deus. Não existe gestação sem isso. É interessante o encontro natural. Deus colocou esse milagre no homem, colocou esse milagre na mulher, onde os 2 gametas se encontram, tornando-se um zigoto. E aquele zigoto, ele se desenvolve como uma célula única. Ela se desenvolve em parte, desenvolvimento todo o corpo humano. Mas é interessante uma coisa, desenvolve o corpo humano, e quando vai crescendo, a criança vai crescendo, vai desenvolvendo emoção, vai desenvolvendo vontade, a questão de coordenação, e a questão psicológica, intelectual. É uma coisa, algo da mente, é algo lindo, lindo, lindo. Isso já foi colocado, toda essa essência foi soprada nas narinas de Adão lá no princípio. E depois todos nós herdamos isso. Nós herdamos essa essência já quando somos formados, quando ainda estamos sendo gerado. Por isso a vida é sagrada. Ainda no seu processo, no seu desenvolvimento, é sagrada. Terceiro e último, a nossa posição cristã. A nossa posição cristã é voltar-se à Bíblia, é a essência de tudo, é o que nós precisamos para refutar todas essas ideologias malignas que tendem a arruinar, que tendem a perder todos os princípios, porque já perderam muitos, mas nós como cristãos, nós estamos aqui para defender aquilo que cremos pela Bíblia, a ortodoxia bíblica. Nós não retiramos nada, não aceitamos que retire nada da Bíblia, porque na profecia final, lá em Apocalipse está dizendo, quem tirar ou quem aumentar um tio, a parte menor do alfabeto hebraico, a parte menor dele será tirado, também será tirado a tua parte na árvore da vida. E se você acrescentar, também será acrescentado os flagelos na sua vida. Meus queridos, essa é a porção de hoje. Deus muito lhe abençoe e até a próxima. Assim querendo o nosso Deus. Um abraço e até lá.